aqui do que teve de futebol. Antes de mais nada, parabenizar o Ceará, além da vitória, pelo aniversário. Perfeito. 108 anos, Meia-noite virou e três, meia-noite. né? Meia-noite e 3. Exatamente. Parabéns pro É por isso que Ceará. eu falei 108 primeiro, anos. Léo, que Belíssima era para história. dar tempo de você dar o parabéns. 108 anos aí, o time que já nasceu pentacampeão. Um motivo de orgulho pra gente, assim. Eu agradeço demais em ser alvinegro, assim. Eu tenho uma dívida que eu tenho com o primo meu, assim, de ser alvinegro. E hoje virou uma coisa de família. E hoje foi um dia muito especial pro Ceará, porque Rapidinho, quem for torcedor do Ceará que tiver aqui e não deixar o like, Minhoca, a gente tem que. Esse cara vai ser penalizado de alguma forma aí. Já Porque teve 2 o cara superchats, venceu o jogo. 2 superchats de Aniversário alvinegros do aí. time. 2 E o cara superchats de não deixar o alvinegros aí. like. Exatamente, já tem 2 superchats. Vamos trabalhar aí a turma do Ceará. Fala, Léo. Mas desde do jogo contra o Santos, o Ceará saiu para fazer 3 partidas fora de casa e voltou com resultados interessantes. O empate contra o Santos, a classificação contra o Independiente, o empate contra o Santos, ou contra o São Paulo, dentro de uns contextos bem interessantes, assim. E desde aquele jogo contra o São Paulo, o Ceará voltou à capital e a torcida já entendeu a importância desse jogo. E, assim, era um jogo que ele tinha várias nuances dentro do contexto que o Ceará estava inserido. Era um jogo que a gente precisava vencer para justamente validar os pontos que a gente teve feito nesse primeiro recorte. A gente teve um recorte dificílimo, assim, um corredor polonês, onde o Ceará pontuou contra Flamengo, Santos, São Paulo e Palmeiras, sendo 3 dessas pontuações obtidas fora de casa. Então, assim, foram pontos importantes, mas que sem a vitória de hoje, pelos tropeços que ele teve dentro de casa, que se esperasse que confirmasse uma campanha segura, e o Ceará tropeçou contra Botafogo e Red Bull, jogando mal, e muito fruto do cansaço, sim. O Ceará com muitos jogadores entregues ao DM cansado, geralmente vinha de grandes atuações e fazia partidas bem abaixo. Então, esse resultado de hoje era fundamental, primeiro, para validar a pontuação obtida até agora, porque o Ceará igualaria as 8 rodadas de todo mundo na tabela de campeonato e confirmaria que estaria fora do Z4, mesmo com aquela tabela super difícil do início do campeonato. Segundo, porque foi a primeira oportunidade em muito tempo que o Ceará teve de jogar a crise um pouquinho para o seu rival. Assim, seria hoje, eu até classifiquei isso com alguns amigos, que hoje era o caso de, se o Ceará perdesse para o Fortaleza, era como se fosse uma nova eliminação para o Iguatu. Hoje seria uma nova frustração, uma nova eliminação, porque era aquela expectativa o rival encostaria em pontos, respiraria, teria a primeira vitória e seria a frustração em um momento onde o Ceará estava para dar um salto de tranquilidade no ano, né? Então, assim, a torcida, a diretoria, o elenco, assim, dentro do Ceará foi tudo encarado como decisão, assim. O Ceará encarou o jogo de hoje como final. E a gente até resenhando aqui antes de começar aqui em off, eu acho que isso explica muito a postura do Ceará no segundo tempo. Não só isso, mas também o Ceará abriu o treino para o torcedor, assim, a sede ontem foi entupida de torcedores, com bandeiras, sinalizadores, as imagens muito bonitas. Pai levando o filho pequeno, Vina vestindo a camisa organizada, puxando o grito. E o Ceará criou todo esse clima entre a torcida. O Ceará hoje pela manhã já lançou uma camisa, um preço um pouquinho mais baixo para lançamento de camisa. A torcida comprou a ideia, a campanha, comprou a camisa. As redes sociais você via a torcida do Fortaleza um pouco mais morna, a torcida do Ceará bem agitada, bem nervosa. E o Ceará, assim, eu falava muito sobre isso, assim, o Ceará precisa jogar. Eu, sendo Dorival, eu começaria com as linhas mais baixas, esperando o Fortaleza vir para cima, tentar tomar iniciativa. O Fortaleza é um time que vem tendo dificuldade em fazer gols, precisa finalizar muito para fazer gol. Então o Ceará baixando aquelas linhas, tirando as oportunidades do Fortaleza, evitando que o Fortaleza chute muito, a chance do Fortaleza fazer gol diminui muito. E no segundo tempo, o Fortaleza já mais cansado, a gente teria perna para conseguir pressionar um pouco mais. Só que, como o Minhoca bem resumiu, assim, o primeiro tempo praticamente não teve jogo até a expulsão. Mas eu considero o Fortaleza vinha um pouco melhor, justamente por essa opção do Dorival de começar com as linhas mais baixas. O Dorival não estava à beira do gramado, mas claramente ele armou o time, óbvio.
Ele montou aquele time que começou no jogo. E para mim tem essa grande diferença entre o primeiro e o segundo tempo. Justamente porque o Dorival estava ali. Ele montou aquele time, ele treinou daquele jeito. Então, quando o Fortaleza perdeu o Felipe, e eu discordo do Luca, até no Twitter a gente brincou, eu falei, vamos passar o tela discordando. Eu achei que o Felipe, eu acho que foi para expulsão. O Richard foi expulso na expulsão do Richard no jogo, foi uma coisa semelhante, assim, ele fez, e foi durante o jogo, assim, ele fez durante o jogo, em uma disputa de espaço, alguma coisa, você fazer isso, já é temerário, mas a bola parada, você, não só pela disputa ali, aquela coisa que já parte para o campo da agressão, apesar de ter sido uma intensidade bem menor, o que desencadeou depois, desencadeou empurra, podia ter desencadeado uma perda ainda maior do controle do jogo. Então, achei que ali foi para a expulsão. E depois disso, assim, não tinha o que fazer. O Ceará já estava bem ajustado para isso, não precisou fazer mudança. Então, o Ceará dominou ali o primeiro tempo, jogou muito em cima do Fortaleza e conseguiu fazer o gol no último lance da partida. E concordando assim, com a torcida do Fortaleza reclamando muito dessa questão dos acréscimos terem sido esticados. Eu acho que assim, principalmente a torcida, jogou muito contra o time, porque a tendência, por como a partida se desenhava, a partida está muito no começo, a partida se desenhava com o domínio de Fortaleza, das ações de ataque. Então, naquele momento, o Ceará queria esfriar a partida. Você viu que quando o João Ricardo pegava a bola, ele ficava com a bola no pé, eles queriam baixar a temperatura do jogo, e a própria torcida do Fortaleza fez isso. Ele acendeu os sinalizadores, o jogo parou, esfriou, e assim, eu acho muito possível, eu não acho nada exagerado você considerar que a forma, aquela parada, aqueles sinalizadores, aquela fumaça, aquele clima, não ter pilhado um jogador como o Felipe. Entendeu? É um cara que é da terra, é um cara que tem muitos anos de clube, é um cara identificado. E naquele momento ali do empurra-empurra, você pilhado pela gritaria, fumaça, sinalizador, torcida cantando, gritando, a torcida adversária respondendo, você querer se impor ali no campo. Como o Minhoca falou, aquela disputa, quem é mais machão, não tem como você tirar isso desse contexto. Então, eu acredito muito que a ação foi muito motivada por isso. Então, eu acho que o recorte que a torcida jogou muito contra nesse momento. Porque era um jogo para o Fortaleza querer com a bola em campo, não parar. Entendeu? Uma coisa que sabe que não pode, sabe que ia acontecer isso, e o jogo parou por 2 momentos. Então, assim, essa pausa gerou esses acréscimos tão grandes, onde o Ceará estava melhor em campo, e ele tinha dado realmente os 10 minutos de acréscimo, e já no final do acréscimo, aquela última falta, onde uma falta na lateral ali, um escanteio mais curto praticamente, que resultou na jogada do gol, ela passou 1 minuto para ser batida. Então, assim, para mim, o grande erro dele ali não foi ter sinalizado mais 1 minuto. Porque a falta passou 1 minuto para ser batida. E ele não sinalizou, ele era para ter sinalizado, mais 1 minuto. Então, no desencadear da mão, realmente aparenta que ele vai botar o apito à boca, mas ele vê que a jogada se desenrolou. E é uma coisa que realmente é uma decisão de campo que gerou a confusão, acho, pela falta de manifestação dele. Acho que ele gerou essa confusão, esse protesto pela falta de manifestação dele. E o Richardson ali dominou a bola, avançou, passe de letra do Vina, mostrando realmente que é um jogador decisivo, que gosta de clássico. E a finalização do Clebão, que até me fazendo um recorte aqui, desfaço todos os tratos que eu fiz com torcedores de esporte no Twitter para mandar Clebão e trazer Adrielson. Desfaço já assinou. Tudo. Já desfaço assinou. Tudo. Rapaz, eu comemorei muito, cara, a partida que o Clebão fez contra o São Paulo. Até fiz um texto longo sobre isso, falando que o Clebão chegou decidindo Copa do Nordeste. Você imaginava que ia ser uma grande venda, surgiu os rumores do Grêmio ter oferecido 15 milhões, e daí o Kleber teve um declínio muito grande. E ele gerou essa expectativa, assim, ele fez boas partidas, ele foi útil, mas ele teve um declínio assim, muito grande e muito, como a gente já chegou a trazer aqui várias vezes em debate, pela questão psicológica. Ele sente muita pressão. E ele foi muito cobrado por ter gerado tanta expectativa assim que chegou. Se ele fosse um jogador que fosse apresentando, se desenvolvendo, ele é um jogador que não teve categoria de base. Se ele fosse se desenvolvendo, evoluindo, sendo útil, mas ele já chegou decidindo o campeonato, entendeu? Então é muito difícil, assim, foi muito difícil a oscilação que o Kleber teve. E teve uma hora que o Kleber... E foi engraçado, assim, foi uma coisa bem perceptível, assim, foi uma virada de chave na torcida do Ceará, que você percebeu assim, ó, não adianta mais criticar.
Ninguém vai vender o Kleber, ninguém vai negociar o Kleber, ele vai continuar aqui. Não vamos mais criticar, porque criticar não está resolvendo. E de repente o Kleber virou folclore. A partir do momento que o Kleber virou folclore, de certa forma saiu um peso, e claro, somado às boas atuações que ele teve contra adversários frágeis. Ele teve atuação contra Tuna Luso, contra o Tombense, contra General Cabalheiro, contra Laguaira, que foram dando confiança. Eu acho que a atuação contra o São Paulo era o que ele precisava para se provar em alto nível. E ele foi o melhor jogador em campo, como a gente trouxe aqui no Telecast. E hoje eu comentava, eu tinha tweetado pouco antes do gol sair. Eu falei assim, o Kleber é o melhor jogador da partida no primeiro tempo. A diferença do jogador do jogo que ele fez para o São Paulo pro primeiro tempo foi o gol. E no final o gol saiu. Então, assim, aquele passe do Vina, a finalização do Kleber, a finalização de centroavante. Então, o que se imaginava era que esse placar fosse dar uma tranquilidade para o Ceará, para realmente fazer essa mexida que era necessária, porque os dois volantes do Ceará estavam amarelados, tanto o Richard quanto o Richardson, e já se imaginava que ele tirar o Richard, né? Porque estava chegando atrasado ali, imaginava que fosse fazer uma compensação, porque aquela coisa do árbitro brasileiro mesmo, eu vou compensar, expulsei um, vou expulsar outro aqui, mas o Richardson levou um amarelo, teve a oportunidade, eu também não achei que aquele lance, concordo com o Minhoca, não achei que aquele lance ali, que pediram amarelo para ele, eu acho que sequer foi falta, mas ele ali assumiu o risco de um amarelo e expulsão ali. Se o árbitro tivesse amarelado a expulsão ali, não tinha tanta reclamação assim, mas eu acho que sequer foi falta ali. Mas ele tirou o Richardson, que era um jogador que tinha mais pegada ali no meio de campo, era o responsável pelo primeiro combate ali no Ceará. Mas no segundo tempo o Ceará não produziu, assim, não produziu muito mais porque a linha de ataque baixou, a linha do Ceará baixou um pouco, esperando mais o Fortaleza, mas houve um espaço ali entre a linha de defesa e o ataque, e meio campo, ficou um buraco ali que o Fortaleza soube explorar, e causou vários lances de perigo de gol, aquele lance do Romero, e aí é onde eu trago a importância do Dorival, assim, fazendo essa comparação. O primeiro tempo foi o time que o Dorival treinou, foi a situação de jogo que o Dorival treinou, preparou durante a semana. E no segundo tempo, com a expulsão, eu acho que teve muito mais dedo ali do filho dele, do Lucas Silvestre ali. Porque ali, naquele momento, quando ele percebe que o Fortaleza começa a ganhar o campo ali pelo lado direito, naquele momento ali você via que o lado esquerdo do Ceará não estava se entendendo ali, estava um buraco. Até ele botar o Yuri Castilho ali para fechar um pouco ali, preencher. Inclusive, taticamente, o Yuri Castilho, apesar de ter sido nulo em termos de ataque, mas em termos táticos ele fechou muito, preencheu muito aquele espaço que dificultou um pouco mais a criação do Fortaleza por ali. Então, faltava um treinador para ajustar aquelas linhas. Ocupa o espaço aqui, cara, aqui. Então, assim, essa dificuldade que causa o treinador. E, assim, eu tô muito pelo pensamento que o Luca, até a gente conversou antes, assim, eu acho que o Ceará correu muito risco no segundo tempo, assim. Se o Ceará tivesse saído hoje com um empate, e o Fortaleza podia ter empatado o jogo, podia ter empatado e podia ter virado o jogo. Agora, assim, apesar de considerar como o Luca que o Ceará, se levasse um gol, ia para cima e podia muito mudaria, né? O contexto mudaria totalmente, mas o Ceará correu muito risco, o Fortaleza foi melhor no segundo tempo, mas a forma como o Ceará encarou essa partida explica também muito esse contexto. Como eu falo, assim, o Ceará jogou esse jogo como uma ideia de um jogo de mata-mata. Para o Ceará era uma decisão. O Ceará estava jogando aquele jogo que se você ganhar 1-0 na Copa do Brasil, você avança. Só que para o Ceará era muito maior. Ele estava jogando para vencer o jogo, jogar uma crise muito grande para o seu rival, assim, uma dificuldade para sair ali da zona de rebaixamento muito grande. O Ceará estava jogando a validação do seu rendimento até aqui. O Ceará está jogando sua tranquilidade daqui para frente, do trabalho do Dorival. O Ceará está ainda retornando peças do departamento médico. O Ceará está voltando agora. O Sobral hoje jogou. Parece que não tinha saído também. É um jogador impressionante. O cara teve uma fratura na vértebra e parece que o cara estava em casa. Passou 5 dias sem jogar, mas parece que ele ficou fora por cartão amarelo, assim, 3 cartões amarelos. É impressionante. Então o Ceará precisava dessa tranquilidade. Há muito tempo o Ceará não tinha a chance de virar a chave.
E quando o Ceará tinha a chance, ele não conseguia virar a chave. Então, por isso que o Ceará entendeu essa decisão. É aquele joguinho assim, ó, tô lá contra o Flamengo, fiz 1-0, eu vou me fechar, vou segurar esse resultado, porque pouco a gente vai ganhar esses 3 pontos. Então tem todo esse contexto, eu acho. A falta do treinador ali no campo para ajustar o posicionamento quando o Fortaleza pressionava e a forma como o Ceará encarou o jogo. O lance do Sobral, eu achei pênalti. Concordo com o Luca, como a gente falou antes, assim, eu achei que ali a mão dele estava descolada no corpo e resvalou mesmo. Mas também é uma coisa que eu não discuto nem contra nem a favor. Pênalti de mão eu não discuto nem contra nem a favor. Se ele tivesse marcado, eu não acharia absurdo. Assim como o Minhoca, assim, eu marcaria. E acho também que o VAR deveria ter chamado. Mas, de contexto, assim, uma vitória super importante para o Ceará. Eu acho que... Pode falar. Não, só falar rapidinho, né? Eu acho que o único, porém, assim, taticamente do Ceará na partida que eu não gostei, eu acho que eu tinha já comentado rapidamente, foi só o posicionamento do Vina. Eu não acho que o Vina... Na prática, se o Dorival for manter esse esquema com o Vina jogando aberto, eu acho que não vai dar certo. Eu acho que o Vina não é esse jogador. Eu acho que ele não vai manter, Minhoca. Eu acho, inclusive, que hoje, inclusive, se ele tivesse em campo, porque eu acredito que seja uma barreira muito grande. Uma coisa é eu tô no campo, eu tô ali, eu sou treinador, tô à beira do gramado. Orientando, posicionamento. Porque eu falo, o Dorival... Eu acredito muito que ele veria o que a gente viu se ele estivesse em campo e disse assim, não deu certo o Lima aberto. Fala o seguinte, Lima, Vina centraliza, o Lima abre, o Eric abre pela outra e o Vina centraliza. Não deu certo. Tanto é que o gol saiu quando o Vina estava centralizado. Quando o Vina centralizou, exatamente. E o Vina estava instintivamente centralizando, que ele fica com essa maior liberdade de transitar quando está o Eric e o Mendonça. Mas ele estava ocupando aquele espaço pela ponta e era impressionante como o jogo do Ceará só rodava pelo lado direito. Assim. O jogo do Ceará jogava... Era um buraco a ser explorado pelo lado esquerdo que o Ceará não conseguia explorar porque não estava sendo ocupado. Porque o Vina era para estar aberto pela ponta, mas instintivamente ele centralizava. Então ficava aquele amontoado de jogadores, o que dificultava o passe. Assim, tinha pouco espaço tanto para você tocar como para você ocupar depois. E a esquerda ficava nula, entendeu? O Vitor Luiz virou um lateral que não tinha quem dialogar. Ele passava, a bola ficava ali, e culminando com a partida bem abaixo do Eric, assim. O Ceará vai precisar ir para o mercado em julho, e ponta é uma prioridade, assim. É uma prioridade para o Ceará ter um ponta. Não porque não se pode contar com o Eric, mas porque ele precisa ter mais opções. Não pode ficar só com o Mendonça e com o Eric, porque... Falta um equilíbrio. Assim, o Mendonça está fazendo uma temporada muito acima e o Eric uma temporada de mediana para baixo, na maioria das vezes. E outro ponto positivo que eu queria destacar foi a percepção que a gente já tinha tido na partida passada, quando ele colocou o Lucas Ribeiro ali de volante e tirou no intervalo. Ali a gente falava de forma otimista que deu um sinal que pela primeira vez o Lucas Ribeiro teve quebrado essa confiança que ele não justificava estar recebendo, assim, sempre se considerava o Lucas Ribeiro como primeira opção para a zaga, primeira opção para volante, quando não tinha os 3 disponíveis. E ele foi tão mal contra o São Paulo, mais uma vez, que ele foi sacado no intervalo e o time melhorou. E hoje foi muito bom ver o Marcos Vitor sendo cogitado, não, entrando, né, ocupando aquele espaço que normalmente seria pelo Lucas Ribeiro, ali, jogar ali mais à frente da zaga. Ele que tem essa qualidade no pé, tanto no passe como carregando a bola, né? O Marcos Vitor pela base dele no futsal. Mas de todo o comentário, assim, para finalizar, é um resultado muito, muito mais importante pelo contexto do que pela produção. Mas era um jogo hoje onde... vencer, né? Hoje é um jogo com a produção hoje está totalmente em segundo plano. Por todos esses componentes que a gente já mencionou aqui. É um jogo feio, assim, final, é uma final, assim, é um jogo feio. Tem um superchat aqui que fala isso, Léo, de Jackson Nobre. Clássico não se joga, clássico se ganha, né? Uma frase histórica e batida, mas é verdade, né? Ainda mais um clássico como esse. Porque se a gente só falasse aqui do resultado, obviamente a gente só, gente, foi isso, 1-0 Ceará, boa noite a todos e tudo mais. Mas a gente está falando, obviamente, do que aconteceu em Exatamente. campo, como se construiu o Ceará isso. sofreu riscos no segundo tempo e tal.
Claro que clássico se ganha, né? E para o Fortaleza e para o Ceará, vencer hoje era fundamental. A vitória foi para o lado do Ceará e por isso que a gente está destacando aqui os momentos onde o Ceará foi melhor, momentos onde o Fortaleza quase conseguiu empatar. Mas é isso, clássico se ganha. E o Ceará saiu vencedor. E saiu o torcedor do Ceará há muito tempo, cara, há muito tempo, ele não sabe o que é ter paz. Não sabe, o torcedor do Ceará não sabe o que é ter paz. A gente, é o que eu estava falando, assim, nessa semana desse clássico, a gente conversando entre o pessoal que produz conteúdo independente sobre o Ceará, eu falava, bicho, eu não quero falar sobre nada sério. Eu não quero falar sobre tática, eu não quero falar sobre nada. Eu acho que é um jogo para o Ceará, o torcedor do Ceará viver como há muito tempo não vive. E essa semana, o sábado, tem que ser um jogo maravilhoso. E sendo torcedor do Ceará mais uma vez, aquela cara daquele jogo que o Ceará vai se enrolar. Festa, vinda de um resultado bom, para afastar a crise, estádio cheio, camisa nova. Lindo, aniversário do clube, festa, mosaico, tudo. É um jogo pronto para o Ceará se enrolar. Mas viver esse momento, curtir esse momento muito prazeroso, como há muito tempo o Ceará não vive, em relação à rivalidade. Não tem como, assim. Há muito tempo o Fortaleza está vivendo um céu e o Ceará sem conseguir virar essa chave. Eu acho que essa sensação de que a chave virou, pelo menos nesse recorte próximo, é um alívio para o torcedor do Ceará que vai tirar ondinha agora, depois de muito tempo. A turma tá esperando a sua onda, mesmo. A turma tá esperando a sua onda. Eu tô nervoso. Lá no final. Lá no final. Tô nervoso no Twitter, bicho. Tem outro superchat aqui.